Nos becos escuros de uma cidade marcada pelo peso do tempo, uma jovem órfã de 12 anos, Clara, vivia numa velha mansão abandonada no coração do bairro marginalizado. Esta mansão outrora majestosa agora trazia cicatrizes do passado, janelas quebradas, paredes rachadas e um jardim coberto de ervas daninhas. A cidade ao seu redor, um emaranhado de edifícios decrépitos e ruas estreitas, parecia ter esquecido o tempo. Mas Clara nunca tinha feito isso. Ela não tinha lembranças de sua família. Suas memórias de infância estavam fragmentadas, como cacos de vidro espalhados por sua mente. Ela se lembrava vagamente da suavidade da voz de uma mãe, um calor familiar que ela nunca mais encontrou. Um pesado silêncio envolveu seu passado e, no entanto, apesar da falta de respostas, Clara ainda sentia a presença dos seus pais, como uma sombra imutável na escuridão das paredes da sua casa. Às vezes, à noite, parecia que suas vozes se elevavam acima do som do vento, sussurrando palavras que ela não conseguia entender. Os moradores do bairro falavam dela em murmúrios, uns olhavam para ela com curiosidade preocupada, outros com desconfiança. Clara não era como as outras crianças. Havia algo especial nela, algo que as pessoas não conseguiam entender nem aceitar. Talvez fosse a maneira como ela se movia, discreta como uma brisa, ou a estranha serenidade que habitava seu olhar penetrante, um olhar que parecia ver além das aparências, que perfurava os segredos daqueles que a rodeavam. Ela usava roupas remendadas, trapos que não escondiam nada de seu corpo magro, e andava descalça pelas pedras quebradas do calçamento, com passos silenciosos, como um gato perdido na noite. Mas ela tinha algo que as outras não tinham, uma espécie de calma sobrenatural, um autocontrole que, na sua idade, parecia quase irreal. Clara passava o tempo no escuro, observando as pessoas, ouvindo seus sussurros, aprendendo a se misturar às sombras, invisível, fora de alcance. As outras crianças da vizinhança temiam, não porque ela fosse violenta, mas porque ela parecia ser capaz de ler suas mentes, de adivinhar seus medos mais profundos. E os adultos muitas vezes olhavam para ela com uma espécie de compaixão silenciosa, como se sentissem que ela carregava uma pesada responsabilidade, um fardo que não lhe pertencia. Mas ninguém sabia realmente quem ela era. Clara, porém, sabia que a cidade, além da aparente tranquilidade, era um lugar de segredos e de violência oculta, de poderes invisíveis que governavam tudo nas sombras. Os becos, os cantos escuros onde as pessoas iam para fugir da lei, estavam cheios de criminosos, traficantes e figuras sinistras. Clara os vira e os observara durante meses, com os rostos escondidos sob máscaras de respeitabilidade. Os homens bem vestidos que se escondiam sob o disfarce de empresários, as mulheres elegantes que escondiam sonhos de poder por trás dos seus sorrisos gelados. Clara sabia que por baixo desta superfície polida havia outra realidade, uma realidade violenta e cruel. Naquela noite, um acontecimento marcou um ponto de viragem. Clara, como estava acostumada, seguia uma figura familiar, uma sombra entre sombras, um homem chamado Victor Dumas. Este nome não era desconhecido. Victor era um gangster infame, um homem cuja reputação era a de um criminoso implacável, envolvido em negócios duvidosos e rumores de assassinato. Clara o observava há semanas. Ele havia se tornado uma obsessão para ela, uma figura enigmática que ela queria compreender. Ela não estava interessada no dinheiro que ele passava, nem mesmo nas armas que ele carregava. Não, o que o intrigava era o que ele escondia sob sua constituição imponente, essa arrogância que exibia como uma máscara. Victor entrou em uma antiga fábrica abandonada fora da cidade, um lugar abandonado pelo tempo, desfigurado pelos anos. A estrutura, que já foi uma máquina movimentada da indústria local, era agora um playground para os criminosos mais cruéis. Clara sabia que aquele lugar não era insignificante, que ali aconteciam transações ilegais nas sombras. Ela foi até lá sem hesitar, os pés mal tocando o chão, os olhos focados no alvo. Lá dentro, as paredes escorriam mofo, o ar estava pesado, saturado com o cheiro de produtos químicos e metal enferrujado. Lá ela viu silhuetas borradas, homens e mulheres reunidos em torno de grandes caixotes. Murmúrios misturados com ruídos metálicos, criando uma sinfonia estranha e perturbadora. Clara ficou imóvel nas sombras, os olhos acompanhando cada movimento. Ela estava sozinha, invisível, perdida entre as sombras, mas sabia que sua presença não passava despercebida. Ela estava esperando o momento certo. O que ela não sabia é que não estava sozinha.
Outro grupo de criminosos, mais perigosos, mais cruéis, esperava nas sombras, prontos para atacar. Clara sentiu a presença deles antes de vê-los. Intuições que ela desenvolveu desde as primeiras explorações nos becos escuros da cidade. Seu coração batia mais rápido, mas ela não deixou transparecer. Quando Victor avançou para inspecionar as caixas, Clara apareceu atrás dele, uma cobra no meio da noite. Antes que ele tivesse tempo de reagir, ela correu para ele. Um único gesto, um movimento preciso, e a mão dele se fechou em seu pescoço, tão fluida e rápida quanto um raio. Victor desmaiou instantaneamente, sem chorar, sem emitir nenhum som. Seus companheiros, surpresos e perturbados, nem tiveram tempo de reagir. Clara fez outro movimento rápido e 2 outros criminosos caíram por sua vez, como bonecas de pano caindo nas mãos de uma mão invisível. À luz bruxuleante do neon, a cena parecia irreal, como um pesadelo. Os criminosos estavam lá, mas apenas corpos sem vida permaneciam aos seus pés. Quando a polícia chegou, eles foram confrontados com um mistério sem nome. O inspetor Jean-Luc Delaunay, chefe da equipe criminosa, chegou ao local determinado a solucionar o ocorrido. Ele observou os corpos com precisão profissional. Todos os 3 homens morreram em circunstâncias incrivelmente específicas. Fraturas internas, ferimentos impossíveis de causar com simples força bruta. Uma técnica de luta que ele nunca tinha visto, um domínio incomum da violência. Ele se concentrou em um detalhe. Perto dos corpos, havia um pequeno objeto, quase imperceptível demais para ser notado, um medalhão em forma de cruz. O mesmo que Clara usava no pescoço. Um símbolo estranho, um elo invisível que a ligava a esta cena da morte. Delaunay sentiu que algo muito maior estava se formando nas sombras. Talvez Clara, a misteriosa órfã, não fosse apenas uma vítima da cidade. Talvez ela fosse parte integrante dela, peça fundamental de um quebra-cabeça que ele ainda não conseguia entender. Nos dias seguintes, a história dos órfãos assassinando criminosos se espalhou como um incêndio. Os rumores cresciam em cada esquina, as vozes misturavam-se aos murmúrios daqueles que procuravam compreender o inexplicável. Mas o que realmente perturbou os habitantes da cidade foi a presença deste medalhão, esta pequena joia em forma de cruz, fria ao toque, que parecia simbolizar muito mais do que uma simples assinatura. Uma coisa era certa, ninguém tinha visto Clara, mas parecia que alguém sabia exatamente o que estava fazendo e não queria ser descoberto. Delaunay, o inspetor determinado a resolver o caso, foi até a mansão abandonada de Clara. Assim que cruzou a soleira, uma sensação estranha o invadiu, como se este lugar, embora deserto e consumido pelo tempo, ainda estivesse vivo de forma secreta e insuspeita. A mansão estava em ruínas, as paredes rachadas por anos de abandono, mas ali reinava uma atmosfera estranha, uma calma inquietante, como se as próprias paredes guardassem um segredo obscuro. Delaunay esgueirou-se pelos corredores empoeirados, espiando cada cômodo, cada canto, em busca de algo que pudesse explicar-lhe os acontecimentos. Numa sala com janelas quebradas, ele descobriu jornais intactos, de décadas atrás, e anotações espalhadas sobre uma mesa velha. Cada página parecia ter sido escrita com urgência palpável, histórias detalhando treinamento secreto, missões perigosas e códigos obscuros. Mas isso não foi tudo. Um retrato pendurado na parede chamou sua atenção. Um homem e uma mulher, visivelmente jovens e cheios de vida, posavam orgulhosamente juntos. Delaunay reconheceu seus rostos. Essas 2 pessoas eram os pais de Clara. Mas a questão permanecia. Por que esses rostos lhe eram tão familiares, como se, no fundo de sua mente, uma memória distante estivesse despertando? Debaixo da escrivaninha, uma pasta grossa, amarelada pelo tempo, estava escondida numa gaveta secreta. Delaunay puxou com cuidado, com o coração batendo forte. Ao abri-lo, descobriu uma história que não era nada parecida com o que ele havia imaginado. Clara não era apenas uma órfã. Seu pai, um homem respeitado nos círculos de elite, pertencia a uma sociedade secreta secular, uma organização cujos membros, chamados de As Sombras, foram treinados desde tenra idade para se destacarem na infiltração, na espionagem e na arte da guerra. A empresa, cuja existência havia sido apagada dos registros públicos, funcionava nas sombras, guiada por um código rígido e implacável. Delaunay leu as páginas seguintes com fervor. Os pais de Clara foram mortos em circunstâncias misteriosas quando ela era apenas um bebê. Um assassinato que parecia ser uma mensagem.
Um aviso. A sociedade secreta foi dizimada, e a família de Clara, com ela. No entanto, algo nas palavras deste arquivo causou um arrepio na espinha de Delaunay. O conhecimento transmitido de geração em geração dentro desta organização era antigo, mas extremamente poderoso, e parecia que Clara era a chave para isso. Clara, embora fugisse dos olhares curiosos da cidade, sabia que não poderia ficar escondida para sempre. Todas as noites, enquanto ela se arrastava pelas ruas escuras, sua mente era atormentada por perguntas que nunca ousara fazer. Por que esses homens estavam mortos? O que a levou a agir de forma tão brutal e precisa? Ela sabia que a resposta estava em algum lugar nos becos escuros, em algum lugar bem no fundo de si mesma. Foi então que, uma noite, ela foi a um lugar que sempre evitou, um antigo templo, um local de culto abandonado onde seu pai, antes de desaparecer, havia trabalhado. Este templo permaneceu fechado aos olhos do mundo, mas estava imbuído de uma energia antiga. Clara foi até lá sozinha, guiada por uma força invisível, quase instintiva. Ali, num quarto escuro, ela conheceu um homem idoso, vestido com uma túnica preta, quase desbotada pelos anos. Ele era um ex-membro da sociedade secreta, um homem cujo rosto trazia cicatrizes de anos passados nas sombras. Ele se aproximou dela lentamente, como se reconhecesse a herdeira, e com a voz embargada começou a revelar a verdade para ela. Clara não era uma simples órfã. Ela pertencia a uma linhagem de assassinos, uma linhagem cujos membros foram treinados desde a infância para se tornarem invisíveis e mortais. Esses assassinos, chamados de As Sombras, foram treinados para matar apenas por uma causa justa. O seu objetivo não era violência gratuita, mas sim a eliminação das forças corruptas que ameaçavam o frágil equilíbrio da sociedade. Os pais de Clara, antes de morrerem, tomaram uma decisão radical. Abandonaram esta vida de violência, esconderam Clara para protegê-la, na esperança de que ela pudesse levar uma vida normal. Mas os inimigos de sua família, aqueles que nunca perdoaram a traição de seus pais, ainda estavam lá. Eles procuraram apagar todos os vestígios da sua existência, destruir toda a linhagem. Clara, sem saber, foi a última herdeira desta linhagem secreta. Ela foi escolhida não apenas para vingar a morte de seus pais, mas também para terminar o que sua família havia começado, eliminar aqueles que nos bastidores manipulavam o mundo para seus próprios fins egoístas. E assim, a jovem órfã, que se acreditava ser inocente, viu-se no centro de uma conspiração muito maior do que alguma vez teria imaginado. Suas ações não foram um acidente. Eram um chamado, uma mensagem do passado, destinada a revelar a verdade. E agora, à medida que o inspetor Delaunay se aproximava dela, Clara sabia que não podia mais fugir. Seu destino, o de sua linhagem, o aguardava. Clara, agora consciente de seu passado e das habilidades herdadas de sua linhagem, entendeu que seu destino ia muito além da simples vingança. Ela não era mais uma vítima dos acontecimentos, mas uma força determinada a restaurar o equilíbrio e destruir a organização criminosa que aniquilou sua família e manipulou a cidade durante décadas. Seu objetivo não era matar, mas erradicar o mal de seus alicerces, expor a verdade e quebrar o poder daqueles que se escondiam nas sombras, longe dos olhos do mundo. Nos dias que se seguiram, Clara juntou as peças do quebra-cabeça que havia escapado à justiça por muito tempo. Ela sabia que a sua missão não era apenas lutar, mas destruir esta organização de forma sistemática e subtil, enfraquecendo seus alicerces. Cada movimento que ela fazia, cada ação, cada encontro com seus inimigos, era cuidadosamente planejado para revelar os segredos que eles estavam desesperados para manter enterrados. Através de suas investigações clandestinas, ela descobriu arquivos, gravações, testemunhas esquecidas, provas indiscutíveis de seus crimes: corrupção, manipulação política, extorsão, assassinatos. Não foi uma luta de força bruta, mas um jogo de inteligência, estratégia e revelações públicas. Ela abriu caminho através dos criminosos mais poderosos, não eliminando-os das sombras como havia sido treinada, mas expondo suas ações para que o mundo visse toda a sua crueldade. Foram divulgadas informações confidenciais à imprensa, entregues provas às autoridades. Pouco a pouco, a teia de mentiras em que estes indivíduos se tinham escondido foi desfeita. Clara sabia que a verdade era a única arma capaz de derrubar décadas de manipulação e não tinha intenção de se afastar da sua missão. A polícia, a princípio relutante e desconfiada, começou a entender que Clara não era a inimiga que imaginavam. Ao revelar a extensão dos crimes do poderoso,
Os agentes perceberam que ela não era uma assassina estúpida, mas uma alma quebrada que buscava reparar as feridas deixadas pela organização criminosa. A cidade, que viveu durante muito tempo sob a opressão do invisível, começou a ver Clara sob uma nova luz, não mais como uma simples órfã perdida, mas como portadora de uma justiça muitas vezes negligenciada. As autoridades acabaram por reconhecer que ela não agiu por vingança, mas por uma necessidade inalterável de justiça para os inocentes, aqueles que tinham sido esquecidos. O ato final de Clara levou ao confronto final com aqueles que orquestraram a queda de sua família. A sala secreta onde tudo começou, outrora um bastião de poder, foi agora reduzida a um campo de ruínas, tal como as vidas que destruíram. Clara ficou ali, enfrentando seus inimigos, mas suas armas não eram as facas ou os venenos que fizeram dela uma lenda. Ela decidirá retirar as máscaras, desmantelar a fachada de respeitabilidade que escondia a podridão interior. Sua arma era a verdade, e a verdade era mais devastadora que qualquer facada. Ela expôs todos os detalhes da corrupção deles, revelou as mentiras tecidas ao seu redor desde a infância e desmantelou a organização pedaço por pedaço. Cada revelação foi um passo em direção à libertação da cidade, uma vitória silenciosa contra aqueles que se pensavam intocáveis. Os criminosos foram desmascarados, presos e suas redes desmanteladas, mas Clara sabia que, ao derrubar a organização, não faria desaparecer a sombra que antes habitava sua alma. Enquanto estava nas ruínas da antiga sociedade secreta, banhada pela luz do dia que espreitava através das nuvens ameaçadoras, Clara sentiu-se mudada. Ela não era mais a órfã abandonada, o fantasma vagando pelas ruas, mas a protetora dos inocentes, aquela que garantia que as sombras do passado não voltariam mais para assombrar o futuro. A verdade foi finalmente revelada e o mundo sabia quem ela era. Clara era a sombra onde os criminosos se escondiam, mas hoje ela se tornou o pior pesadelo deles. O seu papel tinha mudado. Ela era ao mesmo tempo a arma e a guardiã, a executora da justiça e a observadora da paz frágil. Porém, mesmo nesta vitória, Clara sabia que nunca seria verdadeiramente livre. A sombra, embora às vezes desapareça na luz, sempre encontra uma forma de retornar. Foi assim que se traçou o destino das sombras. Lutaram nas sombras, e mesmo quando pareciam extintas, mantiveram-se vigilantes, prontos para se reerguerem quando o equilíbrio do mundo fosse ameaçado. Clara havia cumprido sua missão, mas sabia que sua luta nunca terminaria de verdade. Haveria sempre novos inimigos a enfrentar, sempre novas ameaças a travar. Assim terminou a história de Clara, a órfã com poderes secretos. Uma figura silenciosa mas onipresente, o protetor dos inocentes, sempre presente nas sombras, pronto para retornar sempre que a justiça estiver em perigo. Seu destino era o de uma guerreira invisível, uma figura em movimento na noite, cujo nome seria sussurrado por aqueles que ela salvou e temido por aqueles que ela desmascarou. E mesmo que o mundo pensasse que ela estava finalmente em paz, Clara sabia que a sua missão nunca terminaria.